Testemunho CCB. A viúva que ouviu o riso do marido, uma alegria sobrenatural que transformou sua dor em fé. Capítulo 1. O silêncio que doía. A casa de Dona Maria José, uma humilde moradia de alvenaria no interior de Goiás, parecia ter engolido todas as cores depois que seu Antônio partiu. As paredes, antes adornadas com fotos do casal em dias de congresso na CCB, agora refletiam apenas a sombra de uma ausência que pesava como chumbo. O cheiro de café fresco que ele tanto amava ainda impregnava a cozinha, mas não havia mais ninguém para sentar à mesa e dividir o pão com ela. As manhãs que antes eram preenchidas com o som da voz grave de seu Antônio lendo a Bíblia em voz alta, agora eram apenas um vazio ecoando entre as quatro paredes. Era uma tarde de sábado, 3 meses após o falecimento. Dona Maria José, com suas mãos calejadas de tanto lavar roupa no tanque, tentava costurar um rasgão na camisa que ele usava no último culto que frequentaram juntos. As lágrimas escorriam sem permissão, molhando o tecido. Senhor, por que tão cedo? Por que agora? Ela sussurrava, enquanto os dedos tremiam ao passar a agulha. O rádio, sintonizado na Rádio Boa Vontade, transmitia um sermão do irmão Paulo Roberto sobre a fé que move montanhas, mas as palavras pareciam distantes, como se fossem para outras pessoas, não para ela. Na congregação cristã no Brasil, todos a consolavam com abraços apertados e palavras de confiança. Irmã, Deus sabe de todas as coisas, Ele está no melhor lugar. Um dia vamos nos reencontrar. Mas na solidão do seu quarto à noite, quando o silêncio gritava mais alto, Dona Maria José sentia que sua fé estava sendo testada como nunca. Será que ele está mesmo em paz? Será que ele me vê? Ela se perguntava, enquanto apertava contra o peito o lenço que ele usava no dia do batismo, ainda perfumado com o cheiro de lavanda que ela mesma passava nas roupas dele. Capítulo 2. O sonho que não era só um sonho. Foi numa noite de quarta-feira, depois de mais um dia exaustivo de trabalho na roça, que algo mudou. Dona Maria José havia se deitado cedo, mas o sono não vinha. O vento batia nas folhas da mangueira do quintal, e o som lembrava o farfalhar das páginas da Bíblia quando seu Antônio a folheava. De repente, um calor estranho envolveu o quarto. Não era o calor abafado do verão goiano, mas algo suave, como um abraço. Ela sentiu o colchão afundar levemente ao lado dela, como se alguém tivesse se sentado. Maria, uma voz familiar, rouca como a de seu Antônio depois de um dia de trabalho, mas cheia de uma doçura que ela não ouvia há meses. Ela se sentou de repente, o coração disparado. Antônio, é você, meu amor? Não havia ninguém. A cama estava vazia. Mas o cheiro dele, aquele misto de terra, suor e sabonete de cocô, invadiu suas narinas. Então veio o riso. Um riso baixo, contido, como ele fazia quando estava feliz, mas tentava não demonstrar muito. Era o riso dele. Não chore, minha velha. Eu tô bem. Tô muito bem. Dona Maria José levou as mãos ao rosto, molhado de lágrimas. Mas como eu vou viver sem você? Os meninos estão tão longe, a casa tá vazia. Você não tá sozinha. Nunca esteve. E eu tô sempre por aqui. Só que agora eu vejo coisas que você ainda não vê, mas vai ver. A voz parecia vir de todos os lados, como se estivesse dentro dela. Ela quis perguntar mais, quis segurar aquele momento, mas o quarto voltou ao normal. O calor se foi. Só ficou o cheiro, que foi desaparecendo aos poucos, como se alguém tivesse aberto uma janela para o céu. Capítulo 3. O dia seguinte, a mudança que ninguém entendeu. Na manhã seguinte, Dona Maria José acordou diferente. Não havia mais aquele peso no peito. Ela cantava enquanto preparava o café, e até assobiava, coisa que não fazia desde que ele se foi. Os vizinhos que a viam passar com os olhos inchados de chorar, trocaram olhares confusos. Irmã Maria José, o que foi que aconteceu? A irmã Carla, sua amiga de longa data na CCB, perguntou enquanto arrumavam as cadeiras para o culto da noite. Ela sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto enrugado. Deus me mostrou que ele tá vivo. Não do jeito que a gente tá acostumado, mas tá. E tá feliz. A irmã Carla, embora não entendesse direito, sentiu uma paz ao ouvir aquelas palavras. Mas nem todos foram tão compreensivos. Essa viúva tá ficando maluca de saudade, comentou baixo o irmão João, um dos mais antigos da congregação, enquanto ajustava o microfone para o culto. Mas Dona Maria José não ligou. Ela sabia o que tinha ouvido. E pela primeira vez em meses, sentia que podia respirar. Capítulo 4. Os sinais que vieram depois. Nos dias que se seguiram, coisas estranhas começaram a acontecer. Uma tarde, enquanto regava as plantas, ela encontrou uma moeda de 50 centavos no chão, bem onde seu Antônio costumava deixar troco para ela quando ia à venda. Pega aí, minha velha, para você comprar um doce, ele sempre dizia.
Ela guardou a moeda no bolso como um tesouro. No culto de domingo, enquanto o irmão Paulo lia o Salmo 23, ela sentiu uma mão quente tocar seu ombro. Virou-se, mas não havia ninguém. Só o irmão Marcos, do outro lado do salão, que olhava para ela com um sorriso, como se soubesse de algo. Você sentiu também? Ela perguntou baixo para a irmã Carla. Sentir o quê? Nada, Dona Maria José respondeu, mas sabia que não era nada. Naquela noite sonhou com seu Antônio novamente. Desta vez, ele estava vestido de branco, como no dia do batismo, e sorria enquanto seguiam por um caminho cheio de luz. Logo você vem também, Maria. Mas enquanto isso, vive. Vive bem. Capítulo 5. A reação da congregação entre a fé e o medo. As pessoas começaram a notar. Dona Maria José não era mais a mesma. Ela sorria mais, cantava mais alto nos cultos, e até ajudava a organizar as refeições para os irmãos mais necessitados. Algo que seu Antônio sempre fez, mas que ela, depois da morte dele, havia abandonado. Irmã, você tá tão diferente, comentou a irmã Rosa, enquanto serviam sopa para as crianças da escola dominical. É que eu sei que ele tá perto. E isso me dá força. Alguns irmãos, porém, ficaram desconfortáveis. O irmão João, o mesmo que havia murmurado antes, foi até o irmão Paulo, o responsável pela congregação. Irmão, a irmã Maria José tá falando que ouve o marido falando com ela. Isso não é coisa de Deus, não. Parece coisa de espiritismo. O irmão Paulo, um homem sério mas cheio de discernimento, ouviu em silêncio. Depois colocou a mão no ombro do irmão João. Deus age de muitas formas, irmão. Quem somos nós para julgar? Se ela está em paz, se está servindo ao Senhor com mais alegria, onde está o mal nisso? Mas o irmão João não se convenceu. Na reunião de oração daquela semana, ele pediu para que todos orassem contra qualquer influência maligna que pudesse estar afetando a irmã Maria José. Ela, que estava sentada no fundo, ouviu tudo. Não ficou magoada. Só sorriu e fechou os olhos enquanto suas mãos, entrelaçadas, apertavam com força o lenço de seu Antônio. Capítulo 6. O encontro no culto, uma confirmação divina. Foi no culto de ação de graças do mês seguinte que tudo mudou. Dona Maria José estava sentada na sua cadeira de sempre, perto do coro, quando o irmão Paulo começou a pregar sobre a ressurreição e a vida eterna. De repente, enquanto ele lia João 14, 1-3, na casa de meu pai há muitas moradas, ela sentiu algo estranho. Era como se o ar tivesse ficado mais leve, como se uma brisa suave tivesse entrado pela porta aberta, mesmo sem vento lá fora. E então ela ouviu novamente. Não era uma voz, desta vez. Era música. Uma melodia suave, como se alguém estivesse tocando violão bem baixo, do lado de fora. Seu Antônio tocava violão. Não muito bem, mas o suficiente para animar os cultos em casa quando era só eles dois. Ela olhou ao redor. Ninguém mais parecia ouvir. O irmão Paulo continuava pregando, os irmãos cantavam, as crianças brincavam no fundo. Mas ela sabia. Quando o culto terminou, ela foi até o irmão Paulo. Irmão, eu preciso contar uma coisa. Ele a levou para um canto mais reservado, longe dos olhares curiosos. Fale, irmã. E ela contou tudo. Os sonhos, o riso, a música. O irmão Paulo ouviu em silêncio, os olhos brilhando. Irmã Maria José, ele disse, colocando as mãos nos ombros dela. Deus está te mostrando que a morte não é o fim. Seu Antônio está com o Senhor, e ele permitiu que você sentisse a presença dele para fortalecer sua fé. Ela chorou não de tristeza, mas de alívio. Eu sabia. Eu sabia que não era coisa ruim. O irmão Paulo sorriu. Claro que não. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Capítulo 7. A transformação, uma vida de testemunho. A partir daquele dia, Dona Maria José se tornou uma espécie de referência na congregação. Não por ser especial, mas por ter uma fé que transbordava. Ela começou a visitar outras viúvas, outras pessoas que haviam perdido entes queridos, e compartilhava sua história. A dor não some, minhas irmãs, ela dizia, segurando as mãos das mulheres que choravam. Mas a gente aprende a viver com ela, sabendo que eles não se foram para sempre. Uma tarde, a irmã Ana, que havia perdido o filho em um acidente há 2 anos, foi até ela, desolada. Irmã Maria José, eu não aguento mais. Eu oro, eu jejuo, mas a dor não passa. Dona Maria José a abraçou forte. Passar, não passa. Mas Deus dá um jeito de a gente respirar de novo. Um dia, você vai ouvir o riso dele também. Não como antes, mas de um jeito que só você vai entender. A irmã Ana chorou no ombro dela, e pela primeira vez em anos, sentiu uma pequena esperança. Capítulo 8. O último sinal, uma despedida que não era adeus. Anos se passaram. Dona Maria José envelheceu, mas sua fé só cresceu.
Seu Antônio nunca mais falou com ela daquela forma, mas ela sentia a presença dele em pequenos detalhes, uma borboleta azul, a cor da camisa que ele usava no dia do casamento pousando no jardim, o cheiro de café mais forte que o normal, uma brisa que mexia nas cortinas sem motivo. Até que numa tarde de domingo, depois de um culto especialmente emocionante, ela sentiu um cansaço diferente. Não era dor, não era tristeza. Era como se algo estivesse completo. Ela foi para casa, arrumou a cama com cuidado, colocou a Bíblia aberta em Apocalipse 21 na cabeceira, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e deitou-se. Até logo, meu amor. Ela sussurrou como se ele estivesse ali, e então ela ouviu pela última vez. Não foi um riso, foi uma música. A mesma melodia de violão, só que desta vez mais clara, mais próxima. Como se ele estivesse do outro lado de uma porta esperando por ela. Dona Maria José fechou os olhos e sorriu. Na manhã seguinte, quando a irmã Carla foi buscá-la para o culto, encontrou-a deitada, serena, com um sorriso no rosto. Não havia sinais de dor, de luta. Só paz. Ela se foi. A irmã Carla chorou, abraçando o corpo ainda quente. Mas quando o irmão Paulo chegou, ele olhou para Dona Maria José e sorriu. Não, irmã. Ela só foi para casa. Epílogo. O legado de uma fé que venceu a morte. No culto de despedida, a congregação inteira se reuniu. Não havia choro descontrolado, mas uma tristeza doce misturada com gratidão. O irmão Paulo subiu ao púlpito e contou a história de Dona Maria José. Como ela havia sofrido, como havia duvidado, como Deus a havia consolado de uma forma que só ela podia entender. Irmãos, ele disse, olhando para cada um, Deus não nos abandona. Mesmo quando a dor é grande, mesmo quando a saudade aperta, ele está lá. Às vezes ele permite que a gente sinta os que já partiram, não para nos prender ao passado, mas para nos mostrar que o amor não morre, que a fé não morre, que a esperança é real. No final do culto, enquanto os irmãos cantavam Cristo vencerá, uma borboleta azul entrou pela janela aberta e pousou no caixão de Dona Maria José. Ninguém a espantou. Todos entenderam. Era só mais um sinal. Um sinal de que em algum lugar seu Antônio estava sorrindo. E que um dia eles se reencontrariam, não em sonhos, não em risos distantes, mas face a face na presença de Deus. Porque a morte não é o fim. É só uma porta. E do outro lado, há risos, música e um amor que nunca acaba. Fim. Este testemunho, embora fictício, reflete a fé e a esperança que muitos irmãos na congregação cristã no Brasil encontram em meio à dor. Que ele sirva para fortalecer a confiança de que Deus cuida de nós, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Testemunho CCB, a viúva que ouviu o riso do marido, quando a fé se torna um abraço visível. Os dias que se seguiram, entre lágrimas e a certeza de que não estava sozinha. Os primeiros dias após o sepultamento de seu Antônio foram como um rio turvo depois da tempestade. As águas ainda carregavam os restos da dor, mas aos poucos, a correnteza ia limpando o caminho. Dona Maria José acordava antes do sol, como sempre fizera em mais de 40 anos de casamento, mas agora ao lado da cama onde ele dormia estava frio. Não havia mais o cheiro de café fresco que ele preparava enquanto ela ainda se arrumava, nem o som da Bíblia sendo folheada na sala, enquanto ele lia em voz baixa os salmos que tanto amava. Mas havia algo novo. Uma presença. Não era o vazio que muitos descreviam após a perda de um ente querido. Era como se o ar da casa estivesse mais leve, como se alguém tivesse deixado uma janela aberta para o céu. Nas primeiras manhãs ela sentia um cheiro familiar, aquele perfume de terra molhada e madeiras que seu Antônio sempre trazia consigo depois de trabalhar na marcenaria. Às vezes, ao passar pelo corredor, jurava ouvir o rangido da cadeira de balanço onde ele costumava sentar para consertar os sapatos dos netos. Antônio. Ela chamava baixinho, a voz trêmula. Silêncio. Mas então, como resposta, um vento suave mexia nas cortinas da sala, como se alguém tivesse passado por ali há pouco. Dona Maria José não contava a ninguém sobre aqueles pequenos sinais. Não por vergonha, mas porque sabia que algumas pessoas poderiam achar que era só a imaginação de uma viúva saudosa. Mas ela conhecia a voz de Deus em sua vida. Sabia que ele não a deixaria desamparada. O sonho que não era só um sonho. Na terceira noite depois do velório, ela teve um sonho tão vivo que ao acordar, ainda sentia o toque das mãos dele em suas faces. Estavam na igreja. Não a construção de tijolos e cimento que ela frequentava todas as quartas, sextas, domingos e terças, mas uma igreja diferente, uma igreja de luz. As paredes pareciam feitas de um tecido dourado, e o coro não era dos irmãos da CCB, mas de vozes que ela nunca ouvira antes, tão puras que faziam tremer até os ossos. Seu Antônio estava ali, vestido com uma túnica branca,
o rosto iluminado por uma alegria que ela não via há anos, desde antes da doença. Maria José, ele disse, estendendo a mão. Antônio, meu Deus, é você. Onde você está? Como você está? Ela perguntou, as lágrimas escorrendo sem controle. Estou bem, minha querida. Melhor do que nunca. Não chore. Você vai ver. A saudade é só por um tempo. Ele sorriu, e naquele sorriso, ela viu toda a paz que ele tanto buscará em vida. Mas eu vim te dizer uma coisa, não pare de cantar. Você sabe que eu sempre amei ouvir você louvar a Deus. Ela engoliu em seco. Mas como eu vou cantar sem você ao meu lado? Ele segurou suas mãos com firmeza. Você nunca esteve sozinha. E nunca estará. Deus está contigo. E eu também. Quando ela acordou, o travesseiro estava molhado. Mas não de lágrimas de dor. Eram lágrimas de uma certeza que não podia ser explicada, só sentida. A visita inesperada, quando os irmãos se tornam família. Naquela mesma manhã, enquanto Dona Maria José preparava o café, agora para um só, ouviu batidas na porta. Era a irmã Clara, uma das diaconisas da igreja, com uma cesta de pães caseiros e um abraço que durou mais do que o habitual. Irmã Maria José, o Senhor te dê forças, disse ela com os olhos também úmidos. Nós todos sentimos muita falta do irmão Antônio. Ele era um homem de Deus, um exemplo para todos nós. Dona Maria José convidou-a para entrar. Enquanto tomavam café, a irmã Clara contou como seu Antônio, mesmo doente, nunca deixará de incentivar os jovens da congregação. Você lembra do irmão João Pedro, o rapaz que quase desistiu da fé depois que perdeu o emprego? Perguntou a diaconisa. Ela balançou a cabeça. O irmão Antônio foi até a casa dele, levou uma Bíblia e disse: Filho, Deus não abandonou Jó, não abandonou Davi, não vai abandonar você. E sabe o que aconteceu? Na semana seguinte, o João Pedro conseguiu um trabalho melhor do que o anterior. Dona Maria José sorriu através das lágrimas. Isso era ele. Sempre ajudando, sempre acreditando. Antes de ir embora, a irmã Clara deixou um bilhete na mesa. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Salmo 28, 7. Não esqueça, a igreja é sua família agora. O culto de ação de graças, quando a dor se transforma em louvor. Na terça-feira seguinte, Dona Maria José foi à igreja para o culto de ação de graças. Não era um dia fácil. Era a primeira vez que ela entraria na casa do Senhor sem o braço de seu Antônio ao seu lado, sem ouvir ele murmurando amém em voz baixa depois de cada oração. Mas quando ela chegou, foi recebida por uma multidão de abraços. O irmão Paulo, o presbítero, aproximou-se com um sorriso sereno. Irmã Maria José, hoje é um dia de vitória. O irmão Antônio não está mais sofrendo. Ele está na presença do Pai. Ela sentiu, sentindo o nó na garganta. Durante o culto, quando os irmãos começaram a cantar Louvai ao Senhor, todos os povos, ela sentiu algo estranho. Uma mão quente tocou seu ombro. Ela virou-se, esperando ver alguma irmã ao seu lado, mas não havia ninguém. Então, ouviu um riso. Não era alto nem chamativo. Era aquele riso baixo, contido, que seu Antônio dava quando algo o alegrava profundamente. O mesmo riso que ela ouvirá na cozinha, naquela noite depois do velório. Dessa vez não teve dúvidas. Era ele. E não estava sozinho. Por um instante, ela sentiu como se uma multidão invisível estivesse ali, cantando junto com a congregação. Não eram vozes humanas. Eram vozes celestiais. Quando o culto terminou, ela procurou o irmão Paulo. Irmão, eu preciso contar uma coisa. Disse com a voz trêmula. Ele a levou para um canto mais reservado, e ela lhe contou tudo. O riso, o sonho, a sensação de não estar sozinha. O presbítero ouviu em silêncio, os olhos brilhando. Irmã, isso não é coincidência. É uma bênção. Deus está mostrando que seu Antônio está em paz. E que ele cuida de você. Ele segurou suas mãos. Não tenha medo. Isso não é coisa do inimigo. É o Espírito Santo consolando seu coração. Os pequenos milagres do cotidiano. Nos dias que se seguiram, Dona Maria José começou a notar outras coisas. O relógio parado, o velho relógio de parede da sala, que havia parado há anos, começou a funcionar novamente. Não fazia barulho, não precisava de corda. Simplesmente andava. E sempre que ela olhava, os ponteiros marcavam 3h33, um horário que na Bíblia muitos associam à Trindade, à presença de Deus. As flores no quintal, as rosas que seu Antônio plantara anos antes, e que haviam murchado depois de sua doença, voltaram a florescer. Não uma ou duas, mas todas. E no meio delas, uma rosa branca com um tom azulado, algo que ela nunca vira antes. A Bíblia aberta. Todas as manhãs, quando ela ia ler as Escrituras, a Bíblia já estava aberta em um versículo específico.
Não era ela quem a deixava assim. Era como se alguém a tivesse folheado durante a noite. Um dia, era Apocalipse 21h04, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Em outro, Salmo 34, 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ela não contava a ninguém, exceto ao irmão Paulo que a orientava. Irmã, isso são sinais de que Deus está falando com você. Não é para você guardar só para si. É para fortalecer sua fé e a dos outros. O encontro com a nora, quando a dúvida é transformada em fé. Sua nora, Luciana, era uma moça de coração bom, mas que desde a morte do pai, andava afastada da igreja. Vó, eu não consigo entender. Por que Deus tirou o vovô tão cedo? Ele era tão bom, tão dedicado, desabafou certa tarde, enquanto ajudava a arrumar a casa. Dona Maria José sentou-se ao lado dela no sofá. Minha filha, eu também não entendo. Mas uma coisa eu sei, Deus não tira, Ele leva. E só leva quem é seu. Ela pegou a mão da nora. Você acha que foi coincidência o vovô ter partido em paz, sem dor, enquanto dormia? Você acha que foi acaso ele ter sorrido nos últimos dias mesmo doente? Luciana abaixou a cabeça. Mas eu sinto tanta falta. Eu também. Mas a saudade não é para nos destruir. É para nos lembrar que o amor é eterno. E que um dia, se formos fiéis, vamos nos reencontrar. Ela contou, então, sobre o riso que ouvirá, sobre o sonho, sobre a Bíblia que se abria sozinha. Luciana a olhou com olhos arregalados. Vó, você acha que ele está tentando nos dizer algo? Eu não acho. Eu sei. Dona Maria José sorriu. E você sabe o que é mais lindo? Que ele não está sozinho. Ele está com Jesus. E Jesus está conosco. Naquele domingo, Luciana voltou à igreja. E desta vez, não foi só por obrigação. Foi com o coração aberto. A última visita, quando o céu se aproxima da terra. 3 meses depois da partida de seu Antônio, Dona Maria José teve outro sonho. Dessa vez não era só ele. Estavam em um grande campo, cheio de flores que ela nunca vira antes. E havia mais pessoas, seu pai, sua mãe, uma irmã que falecera ainda criança. Todos sorrindo, todos vestidos de branco. Seu Antônio a abraçou. Maria José, não demora muito, viu? A gente tá te esperando. Mas eu ainda tenho tanto o que fazer. Os netos, a igreja, ela respondeu, sentindo o coração apertar. E você vai fazer tudo direitinho. Mas quando chegar sua hora, não tenha medo. Porque do outro lado não tem dor, não tem tristeza. Tem só alegria. E tem Deus. Ela acordou com uma paz que não sentia há anos. Naquela manhã, enquanto tomava café, olhou pela janela e viu uma borboleta azul, igual à que pousara no caixão de seu Antônio, voando pelo quintal. Não era coincidência. Era uma promessa. O legado que continua, a fé que não morre. Hoje Dona Maria José ainda sente saudade. Mas não é mais uma saudade que dói. É uma saudade que alegra, porque ela sabe que não é definitiva. Ela continua indo à igreja, cantando nos cultos, ajudando as irmãs mais novas na fé. E às vezes quando está sozinha em casa, ainda ouve aquele riso baixo, familiar. Antônio, você está aí? Pergunta, sorrindo. E mesmo que não haja resposta em palavras, ela sente. Sente que não está sozinha. Sente que o amor não acabou. Sente que um dia, quando Deus chamar, ela vai ouvir aquele riso não mais como um eco distante, mas bem ao seu lado. Porque a morte não é o fim. É só uma porta. E do outro lado, há risos, música e um amor que nunca acaba. Este testemunho, embora fictício, reflete a fé viva de muitos irmãos na congregação cristã no Brasil. Que ele sirva para lembrar que mesmo na dor, Deus está presente, e que a esperança em Cristo é a nossa maior fortaleza.